Olá. O Instituto Nacional do Câncer prevê o diagnóstico de 500 mil de novos casos de câncer por ano no Brasil. A doença representa a segunda causa de morte no país. O Hospital de Câncer de Barretos é um dos maiores centros de tratamento oncológico do mundo. São 5 décadas desde a sua fundação, atendendo de graça 3 mil pacientes por dia de forma reconhecida e premiada internacionalmente. A instituição especializada, que já esteve à beira de fechar as portas diante de dívidas acumuladas ao longo de 23 anos, hoje forma um complexo hospitalar com 7 unidades. O programa Assembleia Debate conta essa história e destaca os desafios do combate à doença. Nossos convidados são Eduardo Vieira Petroff, diretor jurídico do Hospital de Câncer de Barretos, Luiz Antônio Nardini, ou Zardini, gerente do Departamento de Captação de Recursos Humanos e Desenvolvimento, Rosângela de Fátima Rodrigues, presidente da AVCC, Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Barretos, o médico oncologista torácico José Elias Miziara e o deputado estadual Itamar Borges, do PMDB. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Assembleia Debate. Doutor Miziara, antes da gente entrar na história da instituição, do Hospital de Câncer de Barretos, vamos fazer um panorama sobre a doença. O câncer hoje, qual que é a cara dele, o bicho câncer, digamos assim? O médico hoje, para dar notícia para um paciente de que ele está com câncer, e o paciente para receber essa notícia, isso mudou em razão até do avanço tecnológico, da grande possibilidade de cura da maioria dos tipos de câncer. Como é que está isso hoje em dia? O câncer ainda continua para a maioria da população sendo um bicho. Houve uma melhora, é uma melhora gradativa, pequena, é como se fosse uma longa escada em que a medicina está indo passo a passo, melhorando cada vez mais, com novas medicações, novos métodos de tratamento. E a tendência, eu acredito que talvez daqui a uns anos se tenha uma cura, não para todos os tipos, mas para determinados tipos de câncer, está sendo descoberto remédios específicos para aquele tipo de tumor. Você pega, por exemplo, o câncer de pulmão, que é mais a minha área. O que está acontecendo é que não existe um remédio assim para todo mundo. As medicações que estão surgindo são para determinadas mutações genéticas, e essas mutações têm um remédio para cada tipo. E a tendência está sendo essa. Vamos dizer assim, a medicina hoje está sendo personalizada. Você tem um remédio para cada tipo de tumor. E para dentro de um tipo de tumor, às vezes você tem outros tipos de remédios. Então essa tendência está melhorando muito os resultados. E eu acredito que no futuro vai ser por esse caminho. Eduardo, como é que o Hospital de Câncer de Barretos se transformou no que é hoje em dia? É um complexo hospitalar com 7 unidades, esteve à beira da falência, do fechamento das portas. Como é que a instituição chegou até aqui e se reergueu dessa maneira? Bom, acho que o divisor de águas aí dessa história foi quando o Henrique resolveu trabalhar pelo hospital, né? E com esse tino de comercial dele muito forte, da época que ele era pecuarista, né? Ele começou a arrecadar recursos e acreditar nessa história. O Dr. Zé Elias teve muita participação nisso, que ele convenceu o Henrique que, como leigo, ele poderia salvar mais vidas do que um doutor, né? Porque por conta dessa facilidade que ele tinha de captar os recursos necessários para o hospital funcionar. E quando ele se converteu, ele começou essa captação de recursos, e eu acho que hoje o hospital é um gigante na captação de recursos, né? O Zardini faz um trabalho lá que é único no Brasil, né? Que a gente tem mais de 350 eventos de captação no Brasil inteiro. Eu acho que o hospital se sustenta hoje, mas por isso, e essa transformação de ampliação do hospital se deu a esse fato, ao poder de captação de recursos que a gente conseguiu. Zardini, como é que é esse trabalho lá de captação? Quem é que colabora com o hospital? Mauro, acho que é importante a gente deixar bem claro para a população que a captação de recursos é um segundo momento na vida do hospital. Sim.
O primeiro e grande momento é o acolhimento e o tratamento que se faz dentro do hospital. Dentro do hospital, ninguém, nem médico, nem enfermeiro, ninguém tem a autoridade de agredir ou de desfazer de um paciente. Por mais pobre, por mais ignorante que ele possa ser, ele deve ser acolhido como pessoa, como gente, com todos os direitos que ele tem. Muito bem, uma vez acolhido e tratado, então essa é a grande briga do Henrique dentro do hospital, é fazer com que o paciente seja tratado como gente, como pessoa. Então, a humanização no tratamento é fundamental para que o segundo passo, a resposta do paciente, possa vir complementar a falta que o SUS, por exemplo, ele não tem condições de arcar com todas as responsabilidades. Não que o SUS pague mal o hospital, em alguns aspectos sim, mas acontece que o hospital, ele provoca alguns gastos que o SUS nem concede. Eu vou dar um exemplo, talvez o doutor Zé Elias pudesse falar melhor. Um paciente que faz uma cirurgia de esôfago. Então o hospital faz a cirurgia de esôfago, o SUS paga a cirurgia. Mas só que nós não paramos ali. Nós vamos colocar nessa pessoa uma prótese para que ele possa ter uma vida normal. É isso, doutor? E essa prótese custa um pouco mais. São os aparelhos que se usam, os staplers que a gente fala, são as costuras mecânicas, que o SUS não cobre tudo isso. Então, o SUS paga, vamos dizer assim, às vezes 1/10 do que é gasto numa cirurgia. O que está acontecendo é que com as tecnologias que estão chegando, o SUS ficou para trás. Ele não preenche mais toda a tecnologia que existe. Hoje, por exemplo, radioterapia, você faz certos tipos de radioterapia em que você localiza mais o tumor e o SUS não paga. Então são coisas caras que o hospital, pelo que ele atingiu, ele está numa tecnologia alta e ele é muito deficitário nesse sentido. As santas casas comuns, elas reclamam que cada R$100 que gastam, o SUS paga 60. No hospital é muito pior do que isso, porque o hospital tem um gasto muito maior. E se não fossem as doações dos pacientes, de empresários, cantores, políticos, o hospital não anda. Rosângela, eu queria que você falasse lá do seu trabalho, a Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Barretos. Tem toda a parte tecnológica aqui que já foi destacada, mas tem o lado humano da situação, que são essas pessoas que se voluntariam a ficar lá também nessa ação junto dos tratamentos. Enfim, como é que é isso? Quem são essas pessoas? Se elas já tiveram contato com o drama do câncer, com elas próprias ou com familiares, amigos, enfim. Sim, algumas pessoas já tiveram esse contato, querem retribuir o que o hospital fez, às vezes para um paciente, para um ente de sua família, né? E querem ajudar o hospital. De qualquer forma. Então, a VCC, ela vai em encontro do paciente para ver a necessidade do paciente, para ouvir o paciente ou para ver qual é a necessidade dele depois que ele sai do hospital, um acompanhamento em domicílio. Então, a VCC está ali e os voluntários estão ali para ajudar esse paciente. Esse trabalho supre a questão emocional, que é muito importante, o lado psicológico, que é muito importante na luta contra o câncer. Isso também. A gente mais ouve do que fala nessa hora, porque muita gente vem nos procurar uma ajuda. Seja um medicamento que ele está precisando, ou de uma cesta básica, mas principalmente para conversar. Chega ali na nossa sede, a gente conversa, às vezes vem um pouco tímido para procurar ajuda, não sabe se vai encontrar ou não. E a gente está ali, a hora que você diz, eu posso te ajudar. Então ele começa a se abrir, muitas vezes vem ali depois para visitar a gente também.
E a gente está ali para suprir a necessidade do paciente. Deputada Tamar Borges, o próprio Eduardo já destacou aqui o divisor de águas, o que era a instituição, o que passou a ser. Como é que o senhor avalia uma situação como essa, num país tão complicado para investimento na saúde pública, falta dinheiro, cobertura é curto, enfim, uma instituição como essa, o Hospital de Câncer de Barretos, chegar ao nível que chegou e esse reconhecimento mundial? Eu acompanhei, Mauro, de perto alguns momentos do Hospital do Câncer. Eu, há 20 anos, estou na vida pública como vereador em Santa Fé, depois prefeito por 3 mandatos e agora como deputado estadual. E acompanhei de perto o trabalho do Zardini na coordenação de captação de recursos, o exemplo de profissionalismo e de humanismo que tem lá no corpo clínico, em toda a equipe do hospital, aqui representado pelo Dr. Zé Elias, o trabalho sério e também de profissionalismo na gestão do hospital, aqui desde o assessor jurídico, Zé Eduardo, mas que simboliza para todos nós a figura do Henrique Prata. O Henrique Prata é o líder desse processo, de toda essa ação, que tem aí a inspiração no seu pai, que se inspirou no seu avô, tem toda uma história que o livro que você vai falar depois conta, mas tem também um trabalho de exemplos como a participação da sociedade, como a ação de voluntários que se envolve. Por quê? Por algumas razões. Se envolve porque conhece isso que o Zardini colocou. Chega lá, o ser humano se torna mais gente até do que ele imagina, de tanto carinho, de tanto amor e de tanto que se oferece, o que se vê em pouquíssimos ou em quase nenhum, ou raramente, num serviço de saúde, como é o Hospital do Câncer. Se destaca tanto que é o melhor do país, um dos melhores do mundo, homenageado, reconhecido, premiado internacionalmente pelo serviço que presta. Um hospital que tem ali no seu dia a dia esse exemplo que fez com que esses exemplos inspirasse a ação que o Zardini desenvolve lá nos municípios, lá com a sociedade, e traz a sociedade para abraçar. Tem um apelo muito forte, um chamamento muito forte, um comprometimento, um reconhecimento muito grande de todos. Isso acaba gerando uma bola de neve positiva em favor daquilo que é liderado pelo Henrique Prata. Então, eu acho que esse fator, somado a tudo isso que eu falei, é que faz a diferença. Muitas vezes você não tem isso com o mesmo resultado em outras frentes, porque não tiveram a sorte de alcançar patamares como o Hospital do Câncer alcançou, seja no serviço que oferece, nos apoios que tem, que foi conquista daquilo que se faz com muita qualidade, mas também seja na sorte de ter um Henrique Prata que lidera esse processo e que formou uma equipe de voluntários e colaboradores que vai junto com ele fazendo do Hospital do Câncer de Barretos um dos maiores exemplos de saúde pública, de serviço público de saúde hospitalar do país e do mundo. Este é o programa Assembleia Debate. Hoje o nosso tema aqui, o Hospital de Câncer de Barretos. Estamos falando sobre a história dessa instituição e também sobre os desafios do combate ao câncer. No próximo bloco vamos falar do livro do presidente do Hospital de Câncer, o Henrique Prata. Até já, no próximo bloco. Defenda seus direitos. No portal da Assembleia, mais de 200 modelos de cartas estão à disposição do cidadão para se defender de abusos. É uma espécie de manual do consumidor, produzido pela Associação Proteste. Acesse o portal www.al.sp.gov.br e exerça seus direitos. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate e o tema hoje aqui é o Hospital de Câncer de Barretos e também os desafios no combate à doença. Acima de tudo, o amor, como a fé e a solidariedade construíram o maior polo de referência nacional na luta contra o câncer. É o livro do diretor geral do Hospital de Câncer, o Henrique Prata.
Zardini, aqui fala um pouquinho sobre o Henrique Prata, diz assim: sem curso de medicina, jaleco branco ou estetoscópio, levou adiante o que se tornou sua missão de vida: curar milhares de pessoas com câncer em um atendimento gratuito, humanizado e de qualidade. Tem muita história bonita, sem dúvida alguma, para contar de tudo que o Hospital de Câncer já fez. Isso está aqui também, não? O que mais chama atenção no Henrique Prata, ele sabe para onde ele quer ir. Tem um ditado que diz: o vento não pode ajudar ninguém que não saiba para onde ir. Então, se eu vou indo para o norte, o vento pode me ajudar, como pode me atrapalhar. O Henrique, desde o momento em que ele pisou no hospital e resolveu fazer alguma coisa de bom para a humanidade, ele colocou na cabeça que isso deveria ser feito com honestidade. Vou dar um exemplo, o doutor está aqui, pode explicar melhor. Você pega um aparelho, um mamógrafo analógico e um digital. É lógico que o digital ele é muito melhor que o analógico. E ele simplesmente trocou tudo pela honestidade. Quer dizer, hoje os nossos equipamentos são os melhores que existem no mundo. Mas a partir de um determinado momento, o Henrique achou que toda essa experiência adquirida, ele não poderia mais guardar para si. Ele deveria colocar num livro para que outras instituições também pudessem aprender conosco. Assim como nós copiamos muita coisa, tanto de hospitais da Europa, dos Estados Unidos e como do Brasil também, assim hoje nós temos um know-how que pode ser copiado e que dá certo. Então, no primeiro bloco estava falando, as pessoas vêm ajudar e ajudam o hospital. Por quê? Porque foram bem recebidas, bem acolhidas, bem tratadas. A resposta, qual é? Ninguém pagou absolutamente nada. As pessoas chegam no meu departamento e dizem: Zardini, se eu não paguei, alguém pagou. E o hospital com déficit de 8 milhões por mês. Então o Henrique achou que, escrevendo tudo o que aconteceu, os altos e baixos, não pensa que tudo dentro do hospital é história bonita, gostosa. Não, tem muita história de dor, de sofrimento, de às vezes a gente caminhar por um caminho que não deu certo, precisou de voltar e recomeçar. Determinadas pessoas lá dentro que não se encaixavam dentro de um plano que nós tínhamos. Essas pessoas precisavam deixar o trabalho e colocar outras no lugar. Tudo isso custou muito, mas está tudo no livro. Coisas, experiências lindas que fazem a gente chorar todos os dias, Mauro. Todos os dias nós no hospital nos alegramos e também choramos. Doutor Miziara, o senhor é médico, o Henrique Prata não é médico, está aqui, sem curso de medicina, jaleco branco ou estetoscópio. Ainda hoje surpreende o fato de alguém que não é médico, que não conhece da área, enfim, ele é fazendeiro, Henrique Prata, ter tido essa história de sucesso na gestão da medicina. O senhor como médico, como é que o senhor avalia? Olha, eu cheguei no hospital em 1982. Aliás, foi o senhor que disse para ele que deveria continuar, não foi isso? Foi mais ou menos isso. Eu trabalhei 15 anos aqui no Hospital do Câncer, aqui em São Paulo, na Camargo. E minha família é de Barretos. Então eu ia nos fins de semana visitar a família. E o doutor Paulo falou: olha, você não quer operar um pulmão aqui? Porque eles não tinham ainda assim experiência em pulmão. Só tinham 3 médicos em Barretos. Aí eu comecei nos fins de semana e ia lá. O Paulo, desculpe, é o pai do Henrique. Pai do Henrique. E eu comecei a operar e comecei a entrar no hospital e vi que aquilo era diferente. O modo como tratava os pacientes, eu nunca tinha visto aqui em São Paulo. Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei: olha, eu gostaria de vir para cá. Você vem para cá, mas você vai largar lá? Eu falei: vou largar, eu venho para cá sim. Aí ele me convidou, mas titubeou bastante, porque ele tinha medo de trazer gente, porque o hospital era pequenininho.
Bom, para encurtar a conversa, eu saí daqui de São Paulo, me chamaram de doido, e fui para lá. E foi os melhores anos da minha vida, assim, em termos de medicina. Num hospital pequeno. E o jeito como tratava o doente, como o Dr. Paulo queria que tratasse o doente, era uma coisa que eu não tinha visto ainda. O que o Dr. Paulo tinha de médico e de humano, ele não tinha de administrador. Sim. E o hospital era tremendamente deficitário. Entendeu? Aí chegou num ponto que ele arrumava empréstimo, o hospital ia fechar e não tinha jeito de continuar. E o administrador contou para o Henrique. O Henrique acho que nunca tinha posto o pé dentro do hospital. Aí o Henrique viu a situação e já pensou em fechar. Falou, vamos acertar, vamos vender um gado aqui, vamos pagar a dívida ali e vamos fechar isso. E nessa vamos fechar, eu acredito que ele talvez não fechasse. No meu íntimo eu não ia fechar, porque a gente ia pedir para, olha, tem muito doente, não vamos fechar isso. Mas aí na conversa ele conta que eu disse realmente para ele, falei, Henrique, tem uma fila de doente para ser operado, nós temos 3 salas e uma não tem foco. Se você colocar um foco, nós vamos adiantar isso tremendamente, vamos operar muito mais doente. E ele falou para mim, ele falou, não falei com essa intenção, falei que era bom para o hospital. E ele disse que ali ele teve um insight e falou, não, então vou começar a ajudar. E realmente ele começou a tomar gosto pelo hospital. Ele começou a tomar gosto, começou a administrar. O pai dele do lado, ele fala, pai, o senhor só fica na parte médica, deixa que eu vou tomar conta da parte administrativa. E ele tem um tino administrativo assim fantástico, mas fantástico. Ele enxerga assim longe e vê as coisas, entendeu? E ele começou a ver a parte médica também, é uma coisa interessante. O que o Zardini contou, que a gente ia em outros hospitais, ele pegava um grupo de 3, 4, 5 médicos e nós fomos em quase todos os hospitais do mundo. Eu fui com ele em 4 hospitais na Europa, França, Itália, na Inglaterra, e às vezes a gente sentava para discutir como fazia prevenção de mama com o pessoal, por exemplo, em Barcelona. Como o pessoal começava a explicar, ele já falava, ó, isso aqui nós temos que fazer desse jeito, que é o que o pessoal estava fazendo, antes de falar. Então, ele vê assim, parece que pega o fio da meada muito antes da gente. Isso não só no setor de administrativo dele, mesmo dentro da parte médica. Eduardo, o que é o complexo hoje? São 7 unidades, exatamente como é que é essa composição? São 7 unidades, né? 3 em Barretos, que é um hospital de cuidados paliativos, um hospital de adultos, né, que cuida de câncer, e um de criança, especializado em criança, que a gente inaugurou esse ano, no dia 24 de março. Depois tem a unidade de Jales, Porto Velho, Rondônia, Porto Velho em Rondônia. Mato Grosso do Sul nós vamos inaugurar em Campo Grande agora. E está prevista uma inauguração em Fernandópolis também. E tem o IRCAD. Faz pesquisas, o hospital faz pesquisas? Faz pesquisas. Como é que é esse trabalho? Pode falar. Pode. O hospital, na fase inicial, ele era puramente assistencial. E como assistencial, ele era brilhante. A assistência humana e tudo mais. Aí chegou o ponto da gente conversar com o Henrique, foi isso que ele viu. Ele falou, a gente não pode só ser assistência, a gente tem que dar um melhor tratamento. Então aí que ele começou a crescer. Começou a crescer, equipamentos novos, tudo que você imagina de coisas novas, ele consegue. Aí ficou, a gente fala assim, que uma instituição, ela tem que ter diagnóstico precoce, tem que ter tratamento, tem que ter ensino e pesquisa. E faltava ensino e faltava pesquisa. Aí abriu-se a residência médica e ficou faltando só pesquisa. E agora, ultimamente, ele conseguiu fazer um prédio com toda a pesquisa básica.
Existe a Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer, RNPCC. O hospital faz parte dessa rede? O hospital faz muita pesquisa clínica. Eu não sei se mas o hospital faz muita pesquisa Eu clínica. queria aproveitar, Vamos lá. Mauro, até aproveitando um pouco do que o Eduardo falou e um pouco do que o Dr. Zalias está falando, acho que são duas situações. Primeiro, com relação a essa questão da pesquisa. Nós falávamos até, tínhamos um diálogo aqui, sobre esse ponto da grande preocupação que tem. O hospital tem um potencial muito grande, profissionais competentíssimos, equipamentos para trabalhar a pesquisa, mas que esbarra, como outras questões no Brasil quando se trata de saúde, na legislação. A legislação acaba sendo um empecilho, um entrave de avanços importantes que poderíamos ter em pesquisas aqui no Brasil, até porque se nós somos referência mundial numa série de serviços que o Hospital do Câncer de Barretos desenvolve e no tratamento, e premiações das mais diversas categorias, também tem potencial para se tornar uma referência mundial na questão de pesquisa, porque quando vai lá fora, percebe-se que muitas das coisas que estão acontecendo, o hospital aqui está realizando, está praticando e poderia apresentar com seu resultado de pesquisa mais travado, seja na Anvisa, na legislação federal. E um outro ponto que o Eduardo colocou, eu gostaria de destacar, é esse outro lado. Isso mostra a grandeza e o coração do hospital e do Henrique Prata e da equipe. Quando ele leva a unidade de Jales e implanta, quando ele vai em Fernandópolis e inaugura, quando ele foi a Rondônia e vai a Campo Grande, o que ele está fazendo? Ele está indo perto do paciente que vem a Barretos. Esse paciente, ele desloca do Brasil inteiro para ir a Barretos. E o hospital, na medida que é possível, que o Henrique detecta uma condição, ele foi lá em Jales, pegou uma unidade de um prédio da Unimed fechado, que ele recebeu aquilo, fez um grande investimento, teve parcerias, seja um pouco do governo do estado, um pouco do governo de doações da comunidade, um grande investimento do próprio recurso de captação do hospital. Em Fernandópolis a mesma coisa, agora, prestes nesse momento importante. Então mostra, muitas vezes paciente que andava 300, 500 quilômetros, não viaja mais para receber o tratamento. Recebe o tratamento Sim. a uma condição melhor. Então mostra o outro lado. Seria muito mais prático, muitas vezes, administrar aquele complexo todo ali, mas é claro que pensa na descentralização, também no desenvolvimento e principalmente naquilo que o Zardini colocou, que é o primeiro do hospital. É pensar no ser humano, no serviço que oferece. Né, Zardini? Então, mas aqui tem um ponto, deputado. Muitas vezes o Henrique é criticado, dizendo que ele está abrindo as pernas mais do que ele pode. Mas ele está fazendo justamente isso que você acabou de falar. Ele está indo ao encontro do paciente. Então, o estado de Rondônia é o terceiro estado que mais manda pacientes para Barretos. Então, ele foi abrir uma unidade hospitalar em Porto Velho e estamos abrindo um centro avançado de prevenção em Ji-Paraná. Então, nós estamos fazendo com que os pacientes de Rondônia fiquem em Rondônia. Essa semana, o doutor Miguel, que é o médico mais antigo do hospital, me ligou e falou: Zardini, a gente começa a sentir, começa a perceber que está diminuindo o número de pessoas aqui. Por quê? Porque o Henrique está preocupado com aquelas pessoas lá de Rondônia. Quer dizer, ele não está dando passos, abrindo as pernas mais do que ele pode. Nós estamos lá na Bahia, em Juazeiro. Nós estamos lá vamos inaugurar agora em dezembro, em Campo Grande. O estado do Mato Grosso do Sul é o quarto estado que mais manda pacientes para nós. Nós já recebemos convites do Rio, de outros lugares, mas o Henrique falou: não são estados que mandam muitos pacientes para nós. Quer dizer, ele está pensando, não é no nome dele aparecer no cenário nacional, mas ele está pensando naquele coitado que mora lá em Rondônia, que não tem um tostão para ir a Barretos. E aqui no estado de São Paulo, Zardini, a mesma coisa. Praticamente olhou para a região de maior demanda
e distribuiu em 3 unidades, que são as unidades que atendem Barretos, Jales e agora Fernandópolis, que dá esse foco. E com certeza mostra, eu acho que é isso aí, eu acho que é importante citar, às vezes o doutor Zé Elias, por essa história, ele não fala tudo que ele tem para falar, de tanta coisa bonita, o Eduardo com essa representação, o Jardine que está ali no dia a dia, a Rosângela, o próprio Henrique Prata, muitas vezes aqui, tanto é que eu tenho participado de momentos importantes, o governador Geraldo Alckmin, esta Casa de Leis, o Ministério da Saúde tem sempre um grande respeito pelo trabalho que se realiza e um grande reconhecimento. E é claro, isso é reflexo do que a comunidade percebe lá na ponta. Quero saber da Rosângela, lá da associação, as histórias que seguramente, né, são muito bonitas para serem contadas. O que você pode destacar dessas histórias? A gente tem muitas histórias, muitas pessoas que nos chegam, às vezes, de longe, sem ter uma roupa, não trouxe uma roupa, veio para a associação sem uma roupa e nos procura, a gente dá essa roupa, a gente dá uma atenção para ele, um lugar para ele ficar, que muita gente não tem, veio para Barretos, está ali, precisa ficar num lugar. Vai para um lugar, você vai fazer uma visita em domicílio, você vê que aquela pessoa está ali dormindo num colchão no chão. E eu já cheguei a fazer isso, montar uma casa para aquele paciente, a associação. Porque ele tinha o tratamento no hospital, mas a hora que ele chegava em casa, ele dormia num colchão no chão. Tá, agora essas histórias que saem de lá de dentro do hospital, a partir do contato do voluntário com o paciente lá. Isso, nós estamos dentro do hospital também auxiliando o paciente lá dentro. O paciente chega, o hospital é muito grande, não sabe o setor que ele está. Então está o voluntário para estar encaminhando esse paciente numa químio, numa rádio, para pegar uma cadeira de roda, acompanhar. Às vezes ele vem sozinho, ele precisa de um voluntário para estar acompanhando, para fazer uma cirurgia que não pode estar sozinho. Dá uma sopa na boca. Dá uma sopa, ele precisa fazer um exame, tem que fazer uma dieta, então o voluntário está ali para passar essa dieta, porque às vezes ele come pouco ou come muito, o exame não dá certo, o voluntário está ali. Eu queria aproveitar o que a Rosângela está falando, além dessa questão da sopa, disso, daquilo, Mauro, mas, por exemplo, muitos pacientes vêm de muito distante, chega um dia antes do tratamento, 2 dias antes, pelo deslocamento, e antes, até que o hospital pudesse estruturar e a própria AVCC, ficava dormindo no ônibus, no tempo, quando o hospital começou a estruturar casas de apoio, com o apoio da AVCC, e que se tornou uma extensão da residência. O paciente vem, é acolhido com alimentação. Algumas prefeituras, eu inclusive como prefeito de Santa Fé do Sul, implantei uma casa de apoio da primeira prefeitura do estado de São Paulo, tinha outras da Bahia, tinha de outros estados, mas o importante para acolher o paciente, que é um pouco desse trabalho do voluntário, dentro do hospital e fora, na espera. E muitas vezes até o acompanhante que vem não tem como ser alojado. Este é o programa Assembleia Debate. Hoje o tema aqui, o Hospital de Câncer de Barretos, também os desafios no combate à doença. Nós vamos para mais um intervalo. Na sequência, nós vamos abordar aqui também o que é necessário em termos de políticas públicas para a área de atenção oncológica. Até já. Este é o programa Assembleia Debate. O tema hoje aqui, o Hospital de Câncer de Barretos e também os desafios no combate à doença. Você pode fazer doações para o Hospital de Câncer de Barretos por telefone. Para doar R$ 7,00 é só ligar 0500 504 1207. Se o valor for R$ 15,00, o número é 0500 504 1215. E para doar R$ 20,00, o número é 0500 504 1220. Eduardo, e por falar em dinheiro, o cobertor sempre é curto, né? Na área da saúde, a gente já falou a respeito disso aqui. Os impactos das novas tecnologias, esses impactos eles encarecem o custo do SUS ou reduz à medida em que você consegue, com essas novas tecnologias, evitar que os casos de câncer se tornem mais graves? Exatamente, Mauro. Eu acho que o que a gente tem que ter em mente, principalmente em investimento de saúde, é isso, né? Você vai gastar um pouco mais no investimento, mas você vai diminuir o custeio. Então, isso é o que a política de saúde que a gente tem que pensar hoje é essa, né?
O Ministério tem dado um apoio bom nisso, o Ministério da Saúde, a Secretaria aqui também, de abrir algumas frentes para que a gente possa adquirir novos equipamentos mais modernos, mas a gente ainda sofre um pouco no custeio, né? O Estado ainda não entendeu que se ele investir em prevenção de câncer, ele vai diminuir muito o custo dos hospitais de alta complexidade, entendeu? Quando o Estado entender isso, eu acho que vai ser uma reviravolta muito boa na saúde. Eu acho que os desafios são esses, diminuir o custeio. De todo o custeio do hospital, quanto é verba oficial mesmo e quanto é a captação que se consegue lá a partir das outras fontes? Hoje nós estamos com 60% do pagamento do SUS no custeio do hospital. 60%. A questão de obtenção de vaga, quanto tempo em média se leva para obter uma vaga lá, para uma internação, para um tratamento? Depende do serviço, né, Mauro? Tem serviços que demoram um pouco mais, porque tem uma defasagem muito grande nas áreas que mais enviam pacientes para Barretos, né, que são as áreas mais críticas do país, como Rondônia, Mato Grosso do Sul. Então depende muito do serviço que a pessoa vai necessitar, né? O serviço de diagnóstico é um pouco mais rápido, mas a radioterapia é mais demorada e depende do serviço que ela vai utilizar, né? Doutor Miziara, o senhor como médico, são 500 mil de novos casos de câncer por ano no Brasil. Estimativa, né? As estimativas ajudam a organizar as ações de saúde na sua avaliação como médico? Em que sentido? A partir de estimativas são elaboradas as políticas públicas, olha, deve acontecer isso, então vamos trabalhar no planejamento para tentar combater dessa maneira, o que se espera que aconteça. Isso ajuda? Olha, eu vou te falar, assim... Não traz qualquer efeito sobre... A minha impressão, não sobre só a parte oncológica, mas a parte da saúde no país, entendeu? O SUS, eu acho que foi a coisa mais bem bolada que se fez aqui nesse país. No entanto, do jeito que está evoluindo, sem correção das tabelas, sem correção para a parte tecnológica que está vindo, que não está sendo pago pela tabela, quer dizer, na maioria dos casos, os hospitais que querem fazer essa tecnologia têm que arcar. Então, não está havendo verba para o SUS. Só para você ter uma ideia, há uns 2 anos atrás, teve uma reunião no hospital de radioterapia e vieram os médicos de Montreal, Canadá. E conversando com eles me falaram assim, só na província de Quebec, que são 8 milhões de habitantes, eles tinham gasto com saúde de 23 bilhões de dólares, que é com 8 milhões de habitantes, que é que o Brasil gasta com 180 milhões de habitantes. Então, não tem dinheiro para sustentar o SUS. Entendeu? Então, por aí você vê que tudo que se procura fazer se faz com pouca coisa. Então, se o hospital não vai atrás de doações, não vai atrás de empresários, políticos, artistas e tudo mais, ele não sobrevive. Ele não consegue dar um bom atendimento. O hospital fechou com o SUS. Se você for lá e quiser pagar uma consulta, você não paga. Não tem ninguém para receber teu dinheiro. Porque o atendimento é exclusivamente SUS. Entendeu? Foi uma imposição do Henrique que eu acho certo também. É uma outra maneira que ele fez, falou, aqui é só SUS e acabou. Zardini, para fechar esse raciocínio, como é que você avalia as políticas públicas nessa área de atenção oncológica? Infelizmente, aquilo que o Dr. Zé Elias falou já logo no primeiro bloco, as tecnologias desenvolvem numa rapidez muito grande e o governo não consegue acompanhar e por isso nós temos déficit. Hoje nós temos um déficit de 8 milhões por mês. Nós poderíamos, se o nosso serviço não fosse um serviço sério, honesto, onde a pessoa humana está em primeiro lugar dentro do hospital, nós poderíamos até, quem sabe, empatar. Mas não, nós buscamos o que existe de melhor, vamos buscar as melhores pessoas onde elas estão
médicos, por exemplo. Fomos, agora no finalzinho, nós fomos buscar um médico nos Estados Unidos que tinha o melhor trabalho e justamente por ele estar no nosso hospital, o maior hospital de câncer infantil do mundo, assina um termo de parceria conosco. Por quê? Porque ele sabe que lá dentro tem uma pessoa que vale a pena e que vai fazer com que todo o tratamento seja o melhor do mundo para SUS. Quer dizer, para pessoas que não podem pagar absolutamente nada pelo tratamento. Por isso, nós temos que correr atrás, artistas, empresários. Estamos fechando o ano com 260 eventos em 7 estados do Brasil. E é impressionante e interessante a gente ouvir os nossos coordenadores, são mais de 400 espalhados por 7 estados, eles dizerem o seguinte: é um trabalho que vale a pena, você vai, você pede, e você não vê ninguém falando não para o Hospital de Câncer. Quer dizer, são 50 anos de caminhada buscando esse tipo de tratamento para agora nós termos o reconhecimento da sociedade. Deputado Itamar, o senhor como legislador, quais devem ser os critérios de distribuição dos centros de tratamento de câncer pelo Brasil afora para melhorar a cobertura territorial do Brasil? Como é que o senhor avalia essa questão? É uma questão de cada secretaria com seu respectivo Ministério da Saúde. É claro que você tem algumas situações inicial de tratamento básico, que muitas vezes você vai em uma Santa Casa ou em um hospital regional que oferece um atendimento. Então, depende do tipo de atendimento, mas um atendimento especializado, com toda a complexidade que você precisa para um tratamento completo, você tem o quê? Você tem o Hospital do Câncer de Barretos lá, e você tem muitas vezes aqui o AC Camargo em São Paulo, nesse nível. Tem outros hospitais, você vai a Araçatuba, você vai a São José do Rio Preto, muitas vezes o Hospital de Base, a Santa Casa de Araçatuba, dando 2 exemplos, oferece algum tipo. Mas é um tratamento inicial que as pessoas, na verdade, não conseguem ter um acompanhamento da forma. Alguns lugares estão procurando implantar radioterapia, outros procurando implantar algum tipo de serviço, onde depende do financiamento. Só que todos esses hospitais, eles têm lá o serviço SUS, convênio e particular. Então não dá para você comparar, não tem como comparar com o Hospital do Câncer de Barretos, que é 100% SUS. Então é uma situação diferenciada. Então você tem sim um ou outro caso de algum tipo de atendimento em pontos regionais distribuídos, mas nenhum comparado com o que o Hospital do Câncer de Barretos oferece. Por isso que a gente tem essa grande reconhecimento. Aliás, eu queria dizer aqui, né, o livro, acima de tudo, o amor, o nome do livro diz tudo. Ali, acima de tudo, o amor. E quando você faz com amor, o resultado é diferente. E é por isso que lá, no Hospital do Câncer de Barretos, tem tido esses resultados. Um livro que o Henrique Prata escreve, lançou, para mais uma obra se tornar um produto de arrecadação para o hospital, sem custo nenhum na produção e na edição, e agora ainda a receita da venda, da comercialização desse livro, vai se tornar aí mais um produto do hospital, como muitos são, artistas, cantores, etc., fazem dessa forma porque conhecem. Eu fui lá na inauguração do Hospital do Câncer, do Hospital da Criança, você tinha lá de Xuxa, a dupla sertanejas, ao governador, ao ministro, que são pessoas que abraçam e reconhecem o valor dessa causa, até o cidadão mais simples que necessita do atendimento do hospital. Pessoal, para a gente fechar, vamos fazer uma conclusão aqui breve com cada um. Eduardo, objetivamente 30 segundos, é possível sempre afirmar que a luta contra o câncer não é uma luta perdida? Com certeza, Mauro. Eu até ia, aproveitando que a gente está nessa casa tão importante aqui do Estado, fazer um pedido para os deputados que recentemente o governo federal aprovou uma lei de incentivo fiscal especificamente para a saúde, né?
o Estado já tem para cultura e já tem para esporte, eu acho que seria uma ótima ideia a gente pensar também numa lei de incentivo baseada no ICMS para a saúde também, que ajudaria a custear e investir nessa área tão importante. Doutor Mizera, para sua conclusão, o brasileiro ainda tem medo de fazer exames de prevenção? Qual é a sua mensagem? Qual é o recado que fica nesse sentido? Não tem tanto medo, não. Esse medo está melhorando, vamos dizer assim. Antigamente era pior mesmo, sabe? Mas agora eu acho que o brasileiro está partindo para a prevenção. Porque ele está vendo que o sofrimento vai ser menor, entendeu? Mesmo que tenha doença, ela vai ser tratada no início e que tem uma chance muito maior de ficar curado. Eu vejo isso aí com bons olhos. A prevenção ou o diagnóstico precoce é uma boa medida. Isso vai crescer. Zardini, sua conclusão, por favor. Bom, eu estou aqui, a minha missão junto ao hospital é captar os recursos para que nós possamos devolver saúde, vida para quem precisa viver. O câncer ainda é uma doença que estigmatiza uma pessoa. A pessoa fica travada com o câncer. E nós estamos aqui para buscar os recursos e oferecer a todas as pessoas que nos procuram o que há de melhor no tratamento de câncer. Nós precisamos de R$266 mil todos os dias para que nós possamos manter as portas do nosso hospital aberto. E você que nesse momento está nos assistindo, você também pode fazer alguma coisa, você também pode se doar a uma causa tão bonita, a uma causa tão importante como devolver saúde e vida para quem precisa viver. Rosângela, sua conclusão, bem objetivamente, quem quiser ser voluntário lá na sua associação deve fazer o quê? Nós temos a associação ao lado do hospital, mais 60 outras associações em todas as cidades. E doe, nem que for uma fração do seu tempo, para ajudar o próximo. Deputado. Apenas reforçar o que o Eduardo disse. Também fizemos um expediente aqui para o secretário da Fazenda Calab, para que essa lei de incentivo, conhecida como na cultura Lei Rouanet, que ela possa se estender à saúde. Eu sugeri 50% do ICMS para que a empresa possa doar para hospitais filantrópicos e beneficentes, que seja menos, mas que possa ter mais essa medida que vai ser importante para os hospitais e para o serviço de saúde do país. Um agradecimento a todos que estiveram nesse programa Assembleia Debate aqui na TV Alesp. Falamos hoje sobre a história do Hospital de Câncer de Barretos e também sobre os desafios no combate à doença. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema.